Ora, vivam, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas com Alma. É a terceira que estamos a dedicar às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, uma revolução que foi um momento crucial para o nosso país e que assentava em 3Ds que foram apresentados no momento da apresentação da Junta de Salvação Nacional. 3Ds: descolonizar, desenvolver e democratizar. Já aqui falámos da componente da descolonização, falámos também da democratização. Hoje vamos focar o nosso olhar no desenvolvimento e nos passos que foram dados ao longo deste meio século. Uma reflexão para a qual contamos com Paulo Bernardo de Sousa, Fernando Sousa Silva e hoje também com José Brão das Neves, que há muito tempo não tenho o prazer de ter nestas coisas. Olha, começo já por si, já que aqui está, aproveito. José Brão das Neves, vamos aqui abordar várias temáticas: a saúde, o ensino, a justiça, enfim, há aqui várias linhas de reflexão. Vamos naturalmente começar pelo ensino. Há 50 anos, em 1974, as escolas tinham salas e recreios separados de rapazes e raparigas. Não havia qualquer contacto entre os géneros nas escolas, era absolutamente proibido. Segundo o census de 2021, a taxa de analfabetismo é de 3,1%, mas em 1970 era de 25%. Andámos 50 anos, muito se percorreu em termos de acesso ao ensino, sobretudo com o prolongamento do período de ensino escolar obrigatório. Cumprimentar o Paulo, cumprimentar o Fernando, cumprimentar o meu amigo, agradecer-lhe o convite. É um gosto sempre estar nestas coisas com velhos, permitam-me a expressão, dinossauros de Odivelas. Podemos começar pela educação. Eu sou o principal dinossauro, sou o mais velho, portanto, não se ofendam com esta minha brincadeira. Eu sou o principal dinossauro. Sou o mais, tenho esse estatuto, sou o mais velho. Podemos começar pela educação. Eu acho que, aliás, trazia aqui, devo dizer que os meus apontamentos de preparação para isto foram feitos através da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que acho que é espetacular e é das melhores coisas que aconteceram em Portugal nos últimos tempos, em termos de números e em termos da realidade palpável daquilo que é o nosso país. Mas podemos começar pela educação. Tem graça que o Luís falou num número que eu também tinha aqui, com uma diferença que eu apontava para 26% em 1970 e 3,1% em 2021. Mas o engraçado é que o Luís falou uma coisa pela qual eu passei. Eu morava na altura, ainda não morava em Odivelas, quando fui para a escola primária. Morava ali na Visconde de Valmor, junto ao Liceu Filipe de Lencastre. E quem conhece aquela zona vê que o Liceu Filipe de Lencastre tinha duas escolas primárias a ladeá-lo. Do lado esquerdo era dos rapazes e do lado direito era dos raparigas. E, portanto, havia essa distinção que o Luís frisou muito bem. E mais, quando cresci mais tarde, quando comecei a ter uns pelinhos aqui na carita, com 14 anos, pretendia ir à saída da escola ver as raparigas que saíam do liceu e estava sempre lá o senhor guarda que me dizia: onde é que o senhor vai? E eu dizia: vou buscar a minha irmã para poder passar. E um dia eu venho de mão dada com uma menina e o seu guarda diz-me: você gosta muito da sua irmã? A gozar comigo porque eu vinha de mão dada comigo. Mas eu acho que o fator, quem viveu essa época antes do 25, e falando agora em termos só de educação, houve um desenvolvimento enorme. Houve coisas que acabaram, infelizmente, as escolas técnicas, por quais eu também passei, o ensino industrial, por exemplo, eu passei, o meu 5º ano foi feito em termos de ensino industrial, mas houve um grande esforço a seguir a 74 para um conjunto de pessoas, e eu posso dizer que a minha mãe tirou a 4ª classe feita à noite a seguir ao 25 de 1974, como se calhar uma grande percentagem da população que havia adulta na altura. E eu acho que foi feito um esforço muito grande
E podemos, inclusivamente, ir, se o Luís me permite, para mais números, porque o número que havia em 1960, por exemplo, de ensino superior, era 0,6%. Em 2021 são 20% já da população que está no ensino superior. E, portanto, eu acho que foi feito um esforço. Se há campos, e permitam este campos entre comas, se há áreas onde o 25 de Abril e estes 50 anos tiveram um saldo, quanto a mim, francamente positivo, um deles é a educação. A saúde também, na minha perspectiva, principalmente, mas já lá vamos. Não vamos misturar aqui assuntos, mas para já o que me apraz registrar é isto. Passo a palavra aos meus amigos. Muito bem, Fernando. Os números que o José Brão das Neves acabou de trazer são elucidativos, mas verdade também, e em 74 tínhamos apenas 3 universidades, agora temos bastantes mais. Também aí se democratizou o acesso ao ensino superior neste meio século. Sim, e um ensino democratizado é uma ferramenta essencial para a igualdade de oportunidades. Sem um ensino que esteja aberto a toda a população, a igualdade de oportunidades, por simplesmente não acontece. E sem igualdade de oportunidades, se essa não for protegida, vamos ter sociedades particularmente desiguais. É um problema que nós verificamos em países que estão em estágios de desenvolvimento mais recuados do que nós, é exatamente os problemas que há na educação, com às vezes com a própria qualidade da educação que é feita e que depois vai permitir a reprodução de certas estratificações sociais dentro de grupos muito fechados, quase como se fossem castas. De facto, hoje em Portugal temos um ensino que podemos considerar que está democratizado, permite saltos quânticos em termos de qualificação da população. Que há uns tempos havia uma conhecida jornalista que falava uma coisa muito curiosa. Ela dizia: eu estou a começar o meu doutoramento, a minha avó era analfabeta. Conseguir isto no espaço de 1 ou 2 gerações é um êxito do qual acho que nós, como povo português, temos mesmo que nos orgulhar muito. Também podia falar do meu caso pessoal. As minhas 2 avós eram analfabetas. Eu, felizmente, tive a oportunidade de continuar no ensino superior, que ainda hoje estou a estudar no ensino superior. Portanto, isto é um salto quântico que mostra bem o progresso de Portugal nesta matéria. Houve coisas que podiam ter sido mais bem feitas, aqui o meu amigo Barão das Neves, a quem saúde, já não o vi há muito tempo, e é sempre um gosto debater com o Barão das Neves, já agora saúde-vos também a vocês e a quem nos está a ouvir, que foi a questão do ensino técnico, que de facto a determinada altura foi praticamente extinto, foi desvalorizado e praticamente extinto. E depois, passados uns anos, tenta-se reabilitar com uma nova configuração, que é o ensino profissional. Mas o que é certo é que o ensino profissional, acho que só agora começa um bocadinho a ganhar estatuto e a ser valorizado como devia. O que é que criou essa falta do ensino técnico? Criou uma grande disparidade entre uma mão de obra que saía das escolas completamente desqualificada em termos profissionais e, por outro lado, um grupo que saía muito qualificado das universidades, e faltaram quadros médios às empresas, à administração pública, faltaram esses quadros médios. E durante muitos anos foi um problema que Portugal teve. Foi a falta de quadros técnicos, de quadros médios, porque havia formação de quadros superiores, havia uma imensa mão de obra desqualificada, e não tínhamos exatamente aí o meio da pirâmide, que é essencial para qualquer organização e para qualquer sociedade. Basicamente, portanto, temos, como eu estava a dizer, temos que nos orgulhar do percurso feito, porque realmente se há algo em que o 25 de Abril realmente valeu a pena, foi mesmo, entre muitos outros campos, foi mesmo da educação. Muito bem, a educação que é a melhor riqueza que poderemos adquirir, o conhecimento é o
bem mais valioso que podemos ter. Temos, nestes 50 anos, evoluído e conseguido criar gente cada vez melhor formada, com mais conhecimento, mas que depois, Paulo, acaba por ter que recorrer à migração para poder pôr os conhecimentos adquiridos em prática. Antes de mais, boa noite, Luís. Boa noite, também, Barão. Sempre bom voltar também a falar consigo, como é ótimo. Fernando, já sabes. E já agora, eu também cumprimentar quem tiver a paciência de nos ouvir durante um bocadinho. É um facto, este dia de desenvolvimento tem as suas subcaixas e houve aqui uma que ainda não está realizada, que é o que fazer com o conhecimento que entretanto existe. Eu ainda assim, há coisas, eu não posso deixar de realçar aquilo que foi notável e já foi realçado por vocês, mas eu também sinto a necessidade de o fazer. Eu não posso deixar de realçar que em 1950 tínhamos 41,4% da população analfabeta. Em Portugal, mas aqui ao lado eram 17% da Espanha. E, portanto, as duas ditaduras tiveram uma visão nitidamente diferente face àquilo que é o instrumento de educação. Nitidamente. Portanto, houve aqui uma vontade expressa e clara de não investir. É um facto que nós, entretanto, tivemos uma guerra, mas também a Espanha teve, e uma guerra civil bastante complexa. E a verdade é que também o não investimento na educação resultava, se quisermos, de uma questão doutrinária, de questão de não dar ferramentas para o eventual protesto à frente. Aliás, quando isso acontece, ou quando já há dimensão de jovens com algum conhecimento, surgem as lutas dos anos 60, particularmente, falámos já no programa, nas lutas académicas dos anos 68, o ano 68, com um grande reflexo e espelho daquilo que se passava em França também. Aí já tínhamos um contingente, digamos assim, de formatos capazes de raciocinar e pôr em causa. E todos nós sabemos que nada melhor do que ser ignorante para não... Ignorante, atenção, ninguém leva isto como uma expressão negativa no sentido de eu estar a prejurar quem é ignorante. Eu não levo a mal quem seja ignorante, eu levo a mal a quem insiste em ser. Isso é outra coisa. E o ignorante não tem conhecimento suficiente, vive alegre, porque não sabe aquilo que devia de saber para pôr em causa. Não tem sequer essas ferramentas. E a verdade é que há um investimento claro. Também, e não vou deixar de dizer que no antigo regime não houve algum investimento ao nível da infraestrutura, mas muito localizado, se quisermos, nas grandes cidades, apesar de depois as escolas primárias também até havia um modelo de construção que se evoluiu pelo país fora, muito graças aos tais modelos quinquenais que a Oliveira Salazar tinha em termos de investimentos. Mas a verdade é que isto, de alguma forma, era inconsequente porque não se materializava em gente formada. É interessantíssimo perceber que no ano letivo 1940-1941 passaram, e não temos a garantia que este número signifique que tenham-se concretizado em alunos naquilo que nós viemos a chamar mais tarde de ensino preparatório, naquilo que eu chamo o quinto ano, passaram da quarta classe 8% dos alunos que tinham frequentado o primeiro e a segunda classe. Isto é mesmo bastante desencantador. É verdade que houve um processo que também evoluiu durante o período da ditadura e olhar para os números não dá para fugir à verdade. A verdade é que também houve uma evolução, mas nada que se compare com o que se passa a seguir ao 25 de Abril, em que essa evolução não acontece só na questão da quantidade de alunos, na quantidade daqueles que puderam integrar o sistema de educação, mas também no tempo de duração, no tempo de presença no próprio sistema de ensino. Ou seja, hoje todos nós sabemos que a escolaridade obrigatória bateu no 12º ano. Mas a verdade é que até houve um trajeto e houve uma planificação, de uma forma mais ou menos aparente, em que por etapas chegou a esta fase. Coisa que nem sequer estava na mira antes, na medida em que o que se passava era que o objetivo era fazer a quarta classe, os rapazes, as raparigas a terceira, não era nada mal. Porque aqui também havia uma questão de diferenciação de género. Agora não existe, a universalidade foi de tal forma tão capaz, e as senhoras aproveitaram-na tanto, que agora até são elas as que têm maior quantidade, estão em maior quantidade com formação superior. E isso é também
fruto de todo o processo de evolução da educação. Não podemos descurar, ou seja, este revés, atenção, esta modificação, vamos pôr as coisas assim, que houve, de haver uma massificação de formatos masculinos e inverter-se para o feminino, também tem a ver com este processo. Ou seja, há aqui o dotar de ferramentas educativas, mas também há aqui uma inversão, se quisermos, daquilo que era o status quo educativo em termos de quem é que saía do sistema. Infelizmente, hoje paramos com isso, falámos muito na questão da emigração nos últimos programas e atravessar, porque estas coisas depois atravessam-se umas com as outras, voltar a falar. Infelizmente, este investimento, que é um investimento necessário, útil e tem que continuar, não haja dúvidas sobre isso, o problema não é o investimento, o problema é a fase seguinte, a etapa seguinte, o não aproveitamento do conhecimento gerado. E isso está a ser dramático, estamos a viver isso, com o dramatismo que isso impõe, que é o dramatismo de perdermos aquele investimento que foi feito nestes jovens, nestas gerações que, entretanto, o ganharam graças a este investimento que o 25 de Abril trouxe. Nós, nos programas, temos tido o cuidado de fazer aqui a distinção e separar o que é que possa ter diferenciado. Neste subsetor, acho que é universal, ninguém põe em causa que houve uma evolução dramática para melhor, mas num espaço bastante curto de tempo, um espaço de uma geração, como dizia o Fernando bem, na minha ótica, há uma transformação do quadro dos formados. E quando digo formado, se quisermos até daqueles que tiveram acesso à educação, porque é uma coisa muito mais ampla. Temos agora que fazer aqui um outro trabalho, que é os fixar. Portanto, agora mas sabe uma coisa, na democracia podemos olhar para isto e dizer agora que temos que fazer isto. Há 51 anos atrás, que é para olhar para trás com a distância suficiente, esta discussão, esta análise, esta verificação, se possível na altura, enquanto aos números, dava-nos direito a uma passagem para outros sítios. Agora, pelo menos, podemos debatê-lo. Deixa-me só mais 2 ou 3 notas que uma das questões que eu vivi e que eu passei por elas era que o ensino tinha a 4ª classe, conforme o Paulo, e tinha diversos items quando se terminava a 4ª classe. Não sei se vocês sabem disso. Fazia-se um exame que era o exame da 4ª classe. E a seguir, as pessoas faziam, ou podiam fazer os dois, mas podiam optar só por um, o exame, a admissão aos liceus, ou a admissão ao ensino industrial, ou à escola comercial. Escolas comerciais, Verdadeirão, que toda a gente conhece o lado do Carmo, onde eu andei, a Afonso Domingos em Marvila e por aí fora. Mas houve outro fator que eu acho que contribuiu muito para o caso que eu falei há bocado, Presidente da minha bem, que passado pouco tempo do 25 de Abril, começa a aparecer a obrigatoriedade para as pessoas irem para determinados sítios terem a 4ª classe. Portanto, isto levou muita gente que não tinha a 4ª classe a frequentar o ensino noturno à procura do seu emprego, porque o governo tinha decretado que quem não tivesse a 4ª classe não entrava naqueles empregos. E eu parece-me, desculpem lá interromper, mas parece-me relevante até... Foram mecanismos que acabaram por impelir ainda mais o projeto educativo. E foi. A única questão que eu tenho pena é que realmente nós cada vez temos menos pessoas, não é? Eu trazia aqui outro número. Nós em 1974 tínhamos cerca de 16 mil escolas primárias. Neste momento temos 4 mil. Bom, isto é preocupante. Nós já vamos falar dos números mais à frente, mas isto é preocupante. Muitas delas fecharam no interior. E demográfico. Muito bem, vamos refletir sobre a saúde. O Serviço Nacional de Saúde é uma das realidades só possíveis depois de Abril. A sua importância é inegável, desde logo se olharmos para os números que tínhamos em termos de mortalidade infantil, para os números que temos agora, também se quisermos fazer esse exercício, se olharmos para os números da esperança média de vida que tínhamos e os que temos agora. O Serviço Nacional de Saúde foi fundamental para este progresso da Guarda das Aves. Com certeza. Nós há bocado demos um pouco de ênfase na questão educacional, mas na questão da saúde, o SNS foi, quanto a mim, eu estou à vontade para dizer, porque nunca fui alinhado com algumas linhas partidárias que defendiam na altura, mas foi das
das grandes conquistas que a população teve em Portugal a seguir ao 25 de Abril. O acesso à saúde ser permitido a qualquer pessoa era algo completamente, ainda hoje, é algo completamente inovador. Nós tínhamos uma saúde, aliás, o Luís aflorou aí, nós tínhamos, em 1970, a mortalidade infantil atingia números superiores a 55%. A mortalidade infantil. E em 2021, o último número que temos são 2,4%. E, portanto, só por aqui nós vemos quanto é que é importante o Serviço Nacional de Saúde e os aspectos que nós temos em relação àquilo que é a sobrevivência. A esperança média de vida era, em 1970, de 67 anos. Em 2021 está em 81. Portanto, tudo isto são fatores que têm a ver com a saúde e ao qual qualquer pessoa pode recorrer. É evidente que hoje em dia, cada vez mais, eu sei que a saúde hoje em dia não era aquela que existiu nos anos 80. Há muita gente com seguros de saúde, há muita gente a ir a hospitais particulares, mas qualquer pessoa, até mesmo, nós temos visto recentemente esta realidade que é todas as pessoas de outras nacionalidades que chegam a Portugal automaticamente têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, tem-nos dado um número, um registro, eu acho isso sensacional, na minha opinião. E a saúde é também, vai haver casos em que não é, atenção, na minha opinião, vai haver casos em que eu tenho razões de queixa em relação aos 50 anos que passaram depois do 25 de Abril. Eu tenho aqui pelo menos, que é uma pedra no sapato há muitos anos. Mas a saúde é também, na minha opinião, das principais, e permitam-me outra vez aqui umas vitórias que se teve a seguir ao 25 de Abril em termos da população. É importantíssimo aquilo que se fez na área da saúde, é importantíssimo aquilo que se está a fazer na área da saúde. Eu acho que passámos bem por uma grande crise, que foi a crise da pandemia. Acho que passámos muito bem, mesmo assim. Acho que as coisas não correram mal, correram bem. Correram de tal maneira que o homem até era aplaudido em pleno pavilhão de Odivelas e por aí fora. E, portanto, acho que as coisas correram bem. Mas, independentemente disso e destas crises que eu ainda ontem estive na Assembleia Municipal e foi lá dito algo que é realmente que dá que pensar, que tão depressa um hospital tem uma carga enorme de atendimento, as pessoas têm que estar 15 horas à espera, como no dia a seguir o tempo de espera é 50 minutos. E, portanto, estas decalagens também não são fáceis de quem está na gestão de um hospital, não é fácil de gerir. Agora, eu soube ontem, por exemplo, que o Hospital Beatriz Ângelo está a fazer neste momento um concurso de admissão para cerca de 200 enfermeiros. Só Beatriz Ângelo. Isso é uma coisa que eu acho, pelo aquilo que é dado ver ultimamente, porque havia aí umas pessoas, já agora vou dar aqui um toquezinho por trás, vamos fazer uma entrada a pé juntos, porque houve aí muita gente que andou a fazer abaixo de assinatos quando o Hospital Beatriz Ângelo era de gestão privada. Eu fui lá muitas vezes, gestão privada, e aquilo funcionava bem. Aquilo até funcionava bem. Engraçado. Depois, não escrever uma linha quando aquilo passou para a gestão pública e tínhamos 24 horas de espera. Eu ia lá às redes sociais ver aquelas pessoas que anteriormente tinham escrito, mas não vi nada. Portanto, eu parto do princípio que haja já certas opiniões que são políticas. E é como dá já. Mas aqui temos para dar a nossa opinião, livre, eu dei a minha. Diferente, como sempre. Fernando, concordas que o Serviço Nacional de Saúde, de facto, teve uma importância fundamental, não só na longevidade dos cidadãos portugueses, mas também muito medida pelo decréscimo da mortalidade infantil e da assistência nos partos? Todos os indicadores demográficos relativamente à saúde têm também uma melhoria brutal. É brutal mesmo. A taxa de mortalidade infantil que nós tínhamos um nível absolutamente inigualável antes do 25 de Abril. Era um nível, permita-me uma expressão, terceiro-mundista. Envergonhava-nos. Já no final dos anos 80, nós tínhamos uma taxa de mortalidade infantil. Portanto, estávamos a falar, ainda nem 15, 20 anos estavam passados. Aliás, o Serviço Nacional de Saúde foi criado em 78, salvo erro.
Portanto, estávamos a falar de 10 anos, 10, 15 anos de Serviço Nacional de Saúde e já tínhamos uma taxa de mortalidade infantil, que era um orgulho. Tínhamos uma das melhores taxas de mortalidade infantil do mundo. Na altura, estávamos ali pelo 6º, 7º lugar, que acho que é mais ou menos onde andaríamos agora. Por aí. Portanto, isto diz do sucesso. O 6º país da União Europeia deste ano. Exatamente. Somos, portanto, nesse aspecto foi mais um sucesso. Foi mais um sucesso, com todos os problemas de crescimento que o Serviço Nacional de Saúde tem. O Serviço Nacional de Saúde é, se calhar, de certa forma, vítima do seu próprio sucesso. É uma procura crescente, é uma procura grande, que se acentuou com a questão da pandemia, mas recordemos, sem negar o papel que os privados possam ter tido, mas quem segurou o país durante a pandemia foi o Serviço Nacional de Saúde. Os seus profissionais, os investimentos que foram feitos, à pressa e atabalhoadamente, porque era uma situação de urgência. E depois, eu gosto sempre também de ilustrar estas questões, às vezes com questões pessoais. A minha mãe contou-me aqui há uns tempos, eu nasci em 1970, portanto ainda tenho 4 aninhos e quase 4 aninhos de antigo regime. A minha mãe contou-me que durante toda a gravidez da qual eu fui gerado, foi ao médico uma vez. Porque era muito caro. E não havia dinheiro para ir ao médico. Portanto, hoje em dia isto é impensável. E muitas vezes era longe também. E aí podemos até posso falar ainda, acentuar ainda mais a questão. Eu os meus pais moravam na altura na Brandoa, que chegou a ser o maior bairro clandestino da Europa. Moravam 33 mil pessoas na Brandoa, num bairro clandestino. Também se calhar vamos falar questões de urbanização mais à frente. E o médico, não havia médico na Brandoa. Era por aí, pelo menos o mais próximo era a Benfica. E não havia transportes públicos, só quando foi uma companhia que era a Eduardo Jorge que estabeleceu autocarros para lá. E para sair, acontecia também uma coisa muito curiosa, é que as pessoas saíam da Brandoa para ir trabalhar para Lisboa e levavam botas de borracha. E quando chegavam a Benfica ou à Pontinha, é que trocavam botas de borracha para o sapatinho fino. Portanto, mais uma vez, numa ou duas gerações... Como é que seria no interior, Fernando? E como é que Como é que seria no interior? Os pais falam de andar descalços. Sim. Um dos temas que temos aqui para falar é a mobilidade. Pronto, já estou aqui a falar um bocadinho da mobilidade. Já lá vamos, de facto. Mas, Fernando, esta proximidade que o Serviço Nacional de Saúde teve das pessoas, criação de mais hospitais, mais perto da população, sobretudo no interior, construíram-se bastantes, chegamos até ao exagero ali num pequeno triângulo, Torres Novas, Tomar e Abrantes ter 3 hospitais, quando poderíamos ter um e equipar a terceiro. Esta proximidade do Serviço Nacional de Saúde também contribuiu para melhorar a saúde dos portugueses. São vários os fatores, e esse é um deles que contribuiu para... Eu recordo que no período antes de 79, e a criação foi mesmo em 79, 15 de setembro, lei 56 de 79. Até 79 ainda vivíamos com aquilo que era a prestação de saúde, vamos lhe chamar assim, até que não era só uma, que havia disponível. E ela era financiada de diferentes formas, ou a custas próprias, ou porque a pessoa trabalhava numa empresa que tinha esse tipo de preocupação para com os seus trabalhadores e que tinha assistência garantida por essa via, ou pelos serviços médico-sociais da Previdência, que ainda assim também não chegavam todos. E depois ainda havia aquela coisa engraçada de dizer que o Estado prometia assistência aos pobres e que depois não se via. E, portanto, não tínhamos uma prestação de saúde com a dimensão e com a escala que temos hoje. Aqui foram dados vários exemplos daquilo que é a sua robustez. Há bocado o Fernando dizia que foi vítima de si, foi porque levou-nos a envelhecer de tal maneira que agora ainda não sabe lidar com o envelhecimento. E a questão é que as novas doenças... velhos que não está preparado para ser um país e isto é uma dificuldade que vai ter que ser superada, como é lógico, e vai ser superada, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso, mas a verdade é que de repente há aqui um constrangimento gerado pela própria funcionalidade e pelos próprios resultados do próprio sistema.
Eu não posso deixar de falar que a esperança média de vida também é uma grande vitória do SNS. Ou seja, já o disseram, mas eu, quando olho para a diferença entre 1960 e 2021, vejo que a esperança de vida aumentou 17 anos. 17 anos. Isto é uma coisa. Temos que ter esta noção. Em 60 anos, aumentou 17 anos a esperança de vida. Não deve haver muita gente que tenha conseguido este tipo de score, porque isto é demasiado interessante. As senhoras mais do que os homens, como sempre. Elas persistem e é o quê? São factos. São factos, não vale a pena a gente não vale a pena. São números. Agora, é assim, eu volto e meia, peço para a câmara para mostrar um gráfico, porque este transtorna-me bastante, o desequilíbrio é mesmo brutal. Entre 60 e 22, já vos mostro, entre 60 e 22, desta vez imprimi a preto para talvez ser mais fácil. Ok? Pronto. O que é que nós estamos a ver aqui? A taxa de mortalidade infantil. O desnível gráfico é de tal forma visível que nem é preciso falar dele. É brutal. Eu, por acaso, já tenho números a 22 e a 2.6. É preciso esquecer que, no meio disto, tivemos pandemia. É preciso esquecer que o SNS, quando foi criado, teve testes de fogo logo à cabeça. Porque nós tivemos várias crises que não tinham uma dimensão pandémica, mas que tinham outro tipo tinham endémica. Nós tivemos várias situações de doenças que atingiram bastante a população e que o SNS teve que socorrer de imediato. Falo, olha, daquilo que lembro-me também, a gente ter que lavar tudo de uma forma exaustiva, porque tínhamos ali várias doenças que se transmitiam simplesmente por causa da questão da higiene. E isto tinha um aconselhamento, tinha uma relação de previdência, no sentido que o próprio SNS tinha um trabalho de ensinar as pessoas a não ter afirmativo e até, como é que é dizer, profilático e dar uma forma avançada previamente antes que as pessoas tivessem o problema. Isso foi um teste de fogo várias vezes. Nós tivemos em vários cenários esse tipo de circunstância. Lembro-me das crises de falta de água, que geravam outros problemas. E que também, a gente vai se esquecendo destas coisas, é um facto, mas houve ali momentos. E há uma coisa que eu até achei engraçado. Agora, na Covid, tivesse sido necessário chamar os militares para vacinar o país. Não tinha sido nada preciso. A verdade é que o primeiro teste de pobreza foi precisamente começar um plano de vacinação. E teve adesão. E graças a ele é que provavelmente hoje podemos estar aqui todos a cantar, desculpa uma expressão de galo em relação à nossa sobrevivência. Porque aquilo vingou logo à cabeça. E foi possível organizar na dimensão nacional do momento zero. Não havia nada, não havia estrutura nenhuma. E a coisa aconteceu. Eu não estou a dizer que não deu jeito. Claro que todos eram poucos para aquilo que foi feito durante a Covid, como é lógico. Mas a verdade é que o SNS teve provas de fogo logo no início e resistiu a elas. E, curiosamente, é no momento em que eu ouço os políticos dizer que o problema não é dinheiro, que parece que ele está disfuncional. Se calhar o problema não é mesmo dinheiro. E eu, se calhar, pela primeira vez, estarei de acordo. Se calhar o problema é mesmo gestão, que é um dilema antigo que nós temos em várias áreas. Nós temos alguma dificuldade em gerir, em planear e depois gerir. E se calhar o SNS, neste momento, sendo vítima daquilo que fez, também é vítima da falta de planeamento, porque aquilo que fez tinha que dar o resultado que estamos a ter. E devia ter sido previsto que a população envelhecendo haveria novas realidades e novas necessidades. E isso não foi feito, porque viu-se a população a envelhecer e não se percebeu que tinha que haver ali uma nova realidade. E é isso que vai ter que ser mexido a sério dentro do SNS, porque precisamente aquilo que falava, aqueles momentos de pico, são gerados de uma forma que ninguém consegue controlar, como é lógico, porque também não há um controle da saúde dos clientes, entre aspas, do próprio SNS. Agora, se me perguntarem se isto tem que ser somente público, eu não tenho uma visão dogmática disto. Naturalmente, recordo que durante a Covid, quando a coisa era complicada, SNS. Recordo isso. Como também recordo que em eventos de saúde complicados, e se calhar alguns das suas famílias já tiveram estas situações, vão ao privado e imediatamente são impingidos para o público. Porque dá-me a ideia que a resposta privada e social, que ela também existe, é bom que se diga, ainda não estará tão capacitada naquilo que é o âmbito de atuação. Podem às vezes estar mais capacitada de meios para determinado tipo de circunstâncias, mas para o âmbito geral não estará tão capacitada como aquilo que é o serviço público de saúde. Agora, caramba, qual é o mal de colaborarmos uns com os outros?
tem que ser de forma assertiva. Tem que ser de forma a que, no meio disto tudo, não haja os oportunismos que, infelizmente, ainda graçam muito na nossa maneira de estar latina, um bocadinho de ética republicana, porque não? E temos que, de uma vez por todas, deixar de preferir isto como uma expressão pomposa em discursos e assumi-la, interiorizá-la. E por mais ingênuo que eu possa estar a ser, mas paciência, está na altura de perceber que não faz mal nenhum que todos colaboremos neste processo de melhoria do sistema. Agora, também tem que ser com razoabilidade, não é transformar isto num negócio que depois é descontrolado, como a gente vê, por exemplo, e eu não entendo, com alguns medicamentos, que neste momento as farmacêuticas estão nitidamente a brincar connosco em termos de valores. Eu pergunto-me se eu tenho dos melhores laboratórios públicos, porque é que eu não começo a produzi-los? Ou produzir algo que seja parecido e que faça a mesma coisa. Produzi-los não posso, porque é a questão das patentes. Quando foi da Covid, e curiosamente temos um processo a correr neste momento, o Estado, pela mão de uma Câmara insuspeita, do ponto de vista doutrinário, intrometeu-se na economia ao produzir máscaras. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Se calhar é espantoso, porque não era uma Câmara nem comunista, nem socialista sequer, era uma Câmara do PSD que se meteu nisso e que interferiu no mercado, quando fez. Interferiu no mercado e interferiu bastante, porque reduziu com a sua interferência no valor das máscaras. Qual é o problema do Estado nestes momentos aparecer e dizer, desculpa lá, vocês já acabou a brincadeira? E temos de ter esta coragem de o fazer quando essas coisas surjam. E também, se houver uma deriva no SNS, na sua participação de privados e do setor terciário, fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. É por regras. Por regras. E não ter medo de depois as implementar, já agora. Também às vezes é um bocado essa coisa. Portanto, não vejo o SNS como estando para acabar. Aliás, dos três grandes, digamos, vetores que a Constituição, aí foi mesmo doutrinária e foi, se quiserem, diretiva, só um que foi o mesmo. Foi o da habitação. Mas por acaso não está no nosso... Está, era o próximo... Mais para a frente. O da habitação é o único que não temos uma intervenção plena. Há aqui muitas oscilações. Nós temos um velho dilema com... Epá, senão já vou entrar no assunto. Mas temos um velho dilema das rendas e de elas se perpetuarem ou não. Daquilo que interessa. A justiça também não... Também não ajuda. É outro tema que também... Mas pronto, epá, eu não quero fazer esta maldade aos meus amigos. Chegam lá a antecipar o assunto. Mas nas máscaras foi numa altura em que havia câmaras a comprar máscaras a agências de viagens. Sim. Houve câmaras próximas que fizeram grandes compras de máscaras a agências de viagens. Era o que havia, não é? Foi o que havia na altura. Mas não houve... Costuma-se dizer que não, quando não há cão, caça-se com gato. Até as agências de viagens vendiam máscaras. Muito bem. É inegável que há 50 e há mais anos atrás houve um grande fluxo de migrações do interior para as grandes cidades. Ora, isto para entrarmos no capítulo da habitação, as grandes cidades não tinham condições para suportar toda a gente, as maiores estavam completamente rodeadas de bairros de barraca, muitos bairros clandestinos também, como aqui já foi dito em relação a Brondoa. Ora, 50 anos depois, parece que a pescadinha meteu o rabo na boca outra vez. Não faltam casas para alugar, nem para comprar, não há ordenados para isso. Mas é Brão das Neves, concorda? Acho que é um dos fatores onde, por simplesmente, não houve o desenvolvimento que se esperava, que foi o fator da habitação. O número de casas... Nós duplicámos o número de casas desde 1970. O problema é que as pessoas também eram muito maiores porque é exatamente isso que o meu amigo está a referir. Foi quando as coisas, essencialmente, nós há bocado falávamos aqui da questão do interior, vieram para as grandes cidades e nasceram os chamados bairros de barracas, que alguns ainda não existem. Aliás, aqui em Odivelas há um que ainda não foi erradicado. Na minha freguesia está lá o Barruns, e, portanto, é prova evidente que alguns ainda continuam a existir. Eu não vou falar, vou só dizer que existe, é um dado concreto. É um fato. Eu já desde já há muitos anos, já desde Loures, Odivelas ainda pertencia a Loures, que eu ouço sempre anunciar que aquilo vai acabar no ano que vem. Pronto, mas não quero referir qual é o ano. Há de vir um ano que aquilo acaba. Agora, que realmente neste momento
Eu não ligava comigo a pensar um fator que eu acho que é essencial, que é o valor, que é o custo da habitação. Como é que é possível em Odivelas? Eu estou a falar em Odivelas porque nós estamos em Odivelas, podia falar em Freixo de Espada de Sintra, ou outra realidade qualquer. Mas como é que é possível em Odivelas haverem casas à venda por 1.400.000 euros? Se eu fui fazer, fui ver quanto é que era necessário e que renda é que se ficava a pagar que eu fosse comprar uma casa de 1.400.000 euros. Quer dizer, fiquei doido, e as casas vendem-se. Eu falei com pessoas da área do imobiliário, eles dizem-me, o problema é que a gente põe a casa à venda, as pessoas pedem 500, 600 mil e as casas vendem-se. E, portanto, há aqui um fator que eu confesso que me faz alguma confusão. Porque a grande maioria das pessoas, mesmo a grande maioria das pessoas, não tem um ordenado que é aquilo que nós neste momento pretendemos que haja em 2028, que é os 1.000 euros. Mais metade da população, eu se calhar arrisco, se calhar até mais de 75% da população, não ganha isso com certeza. Como é que as pessoas podem alugar casas? Alugar casas, Pobra de Santa Adriana, 900 euros, uma casa com 12 telhadas. Como é que é possível? Quer dizer, eu confesso que há coisas que eu acho que são enigmas, porque eu não consigo encontrar uma explicação palpável para as mesmas. Há uma crise de habitação, há com certeza. É preciso fazer casas e dar casas às pessoas que estão a construir e estão a começar uma vida. Ninguém pode começar uma vida com as casas e com o preço que as casas estão. Impossível. Eu tenho um dado concreto. A minha filha comprou uma casa, a renda duplicou. A renda duplicou. Portanto, se era uma renda de 200, passou para 400. Mas se era de 400, passou para 800 euros. 800 euros era aquilo que ela leva para casa. E, portanto, esta realidade é uma realidade, quanto a mim, é uma realidade das mais duras que existem atualmente para quem quer constituir família. E não percebo como é que as pessoas conseguem sobreviver. Confesso que fico preocupado porque eu não consigo perceber como é que as pessoas conseguem comprar uma casa, alugar uma casa. Isto é um lado da questão. O outro lado da questão é que depois eu vejo um T0 ser vendido no meu prédio por 98 mil euros. Um T0. Agora explica-me, não consigo encontrar explicação para isto. Acho que das coisas que mais falta faz no mercado é a habitação acessível, não é aqueles bairros. Não venham cá, não façam aqueles guetos outra vez, como fizeram em certos sítios em Portugal. Depois ninguém lá entra, depois é um problema bestial. É habitação, pura e simplesmente, para quem está a querer começar uma vida, tem que ter uma vida digna. Está na Constituição. O meu amigo há bocado falou sobre isso. É outro dos fatores que a nossa Constituição diz que os portugueses têm que ter, mas não têm. Fernando, habitação é também uma grande preocupação. Não conseguimos cumprir aquilo que, nem de perto, nem de longe, aquilo que foi sonhado. Há uma coisa que eu sei, e todos nós aqui na mesa sabemos e que todos constatamos, é a gravíssima crise da habitação. E eu estou aqui um bocadinho com o meu amigo Barão das Neves. Não consigo explicar. Não consigo. É um mercado que está muito liberalizado, portanto é uma área onde o mercado funciona com as regras da oferta e da procura, mas por regras ou por qualquer arte mágica que eu não consigo perceber onde é que as curvas da oferta e da procura se cruzam para encontrar. Não sei se será o alojamento local a causa, porque às vezes parece que querem pintar o alojamento local como se fosse o grande culpado da questão da habitação. Não sei se é. Não tenho dados e era preciso que me apresentassem dados para eu acreditar se isso será mesmo verdade. Se não, sei que os custos da construção subiram imenso. Isso eu sei. Sei que a determinada altura, aqui vou aqui fazer uma declaração de interesses. O meu pai era aquilo que se chamava um construtor civil. Um homem que começou a construir, não em Odivelas, mas foi mais na zona do Cacém,
Era nos de finais dos tomar. anos 80. E o meu pai era de tomar. Uma grande área de homens da construção civil. Exatamente, os famosos patos bravos. Né? Eu trabalhei no Grêmio da construção civil. Ah, muito bem. E eu acompanhava um bocadinho essas. O meu pai construiu no Povo de Santo Adrião já agora. Os primeiros prédios que ele começou a construir. E lembro-me, eu acompanhava essas coisas, ouvia as conversas ao jantar do meu pai e tal, e lembro-me de vermos uma notícia, lembro-me isto claramente, nos anos 80, houve uma notícia que dizia: Portugal está a precisar de 800 mil casas. E eu, na minha ingenuidade adolescente, pensava assim: quando é que nós, Portugal, vamos conseguir construir 800 mil casas? Bem, o que é certo é que eu acho que não há falta de casas. Essa é outra parte estranha. Também. É que não há falta de casas. Há casas com fartura. Casas para venda em qualquer imobiliário tem uma carteira de centenas de imóveis. Por isso eu continuo sem conseguir perceber como é que está a funcionar o mecanismo de fixação dos preços e depois, para mim, gera-se uma dúvida. Como é que o Estado pode intervir para ajudar a regular isto? Muito bem. Não Como é que sei. o Estado pode intervir, se é que pode, para ajudar a regular o mercado da habitação? Fórmulas, quer dizer, os técnicos candidatos a seguir. A verdade é que não é alimentando o paradigma que temos que o vamos mudar. Ninguém muda uma coisa pela forma habitual. E a fórmula que tem sido utilizada é de financiar a crise que temos, de alguma forma. É injetar no mercado, neste caso, aquilo que são os arrendatários, eu estou agora na questão do arrendamento, injetar nos arrendatários capacidade de arrendar aos preços especulativos que temos. Isto não resolve, isto eterniza a questão. Pode resolver para aquelas pessoas em concreto que são beneficiárias, pelo menos durante algum tempo, depois deixam de ser e ficam em apertos, mas pronto. Mas não resolve, porque isto é alimentar o fogo. Por outro lado, naquilo que é o mercado de construção, tendo em vista a venda, também há uma outra coisa. É que neste momento os especuladores estão verdadeiramente sozinhos e à vontade, aliás, é altamente liberalizado, como dizia há pouco, para construir e vender ao preço que quiserem. Porque não têm um concorrente à altura. Que tiveram durante muito tempo. É que se não esquecer. Nós tivemos, já no ocaso da década de 80, o tal PER, o Plano Especial de Realojamento, que ainda assim abateu muito do efetivo de barracas que tínhamos. E depois vieram outros, o PER Famílias, vieram o ProHabita, vieram um conjunto de programas que eram sucedâneos sempre do PER e que foram aliviando a carga que tínhamos de construção precária. E esses programas consistiam numa outra coisa. Introduziram no mercado um novo player, o Estado. Mas um player de dimensão colossal, que conseguia, com isso, regular os preços de habitação. Porque ele próprio estava no mercado a pôr as coisas disponíveis a custos muito, aliás, a preços, seja na aquisição, seja no arrendamento, muito mais concorrenciais. Este player saiu do mercado. E o mercado ficou disponível. E a verdade é que nós vimos que enquanto este player esteve no mercado, a coisa até nem correu mal. Porque as coisas contiveram-se mais. A própria banca acompanhava este espírito, ao não embarcar em avaliações loucas. Eu lembro-me muito bem que havia sempre a preocupação, quando se punha o preço na venda da nossa casa, que a gente quisesse vender, de perceber se os bancos iriam alinhar com isso ou não. Porque senão não vendíamos. Hoje os bancos vão atrás de qualquer preço. Muito rigorosos Muito na mais avaliação rigorosos dos nisso. imóveis. É verdade. E isto não está a acontecer neste momento. Ou seja, esse outro player, que o financiador, também não está a ajudar. Portanto, eu não digo que a fórmula esteja exclusivamente aqui. Pelo caminho tivemos alguma interferência daquilo que foi uma mobilidade forçada de algumas zonas de Lisboa, em particular para fora, precisamente por causa do alojamento local. Eu não estou a dizer que eles são culpados. A verdade é que isto foi uma inerência e que veio forçar ainda mais e pressionar ainda mais aquilo que são as zonas à volta. Encarecendo porque a procura aumentou. E depois também tivemos uma outra coisa. Passámos a ter uma procura que não tínhamos nada. E isto ajudou muito à especulação. Eu sei que o princípio dos vistos gold, que é disso que eu estou a falar, não tinha esta visão, não tinha esta missão. Mas a verdade é que desembocou nisto. Eu percebo que ele não tinha esta bondade, não procurava este resultado, mas às vezes por portas e travessas acontece-nos aquilo que nós não esperamos.
E a verdade é que gerou esta situação. Passou a haver compradores capazes de irem a jogo com muito mais. O problema é que os que cá estavam não estavam capazes. E além dos fundos imobiliários que andam para aí a brincar também com estas coisas. E, portanto, tem que haver regulação e tem que haver o regresso ao mercado do grande player. Seja através das câmaras, também pode acontecer, seja através, diretamente, aliás, o próprio governo, já no final do ano passado, estamos a falar do governo anterior, apontava para 86 mil famílias com carência habitacional. Isto eram dados, um cadastro que o próprio governo tinha feito e que diferenciava de 5 anos para 2018, em que nessa altura tinhas 26 mil famílias. Ou seja, isto subiu 4 vezes, mais ou menos, redundantes. E é brutal, é brutal. Mas já agora, porque estes programas também visam a comparação, eu insisto sempre nisto. Eu tenho que tirar aqui alguns números que tenho e tive acesso, estão disponíveis. Até 1974, isto de acordo com o estudo do José António Bandeira, 25% da população portuguesa vivia sem condições de habitabilidade. 52% não possuía abastecimento, 52% não tinha abastecimento de água. 53% não possuía energia elétrica. 60% não possuía rede de esgotos, portanto, não possuía no sentido de não tinha acesso. 67% não detinha instalações sanitárias nas suas habitações. E houve também aqui uma revolução, e eu, quando há bocado dizia que isto é o parente pobre do triplo fator, mas também teve coisas boas. Houve aqui uma mudança da própria qualidade habitacional quando conseguido. Porque temos que introduzir este elemento. Hoje as casas já são dotadas de um conjunto de equipamentos de qual já não aplicamos e até já achamos que estão normalizados, quando há muito pouco tempo não era assim. O centro de Lisboa tinha casas, e tem casas seculares, em que havia um sítio só para fazer despejos. E já não era nada mal, e tinha lá uma torneira, também já não era nada mal. Muitas vezes os habitantes é que iam fazendo as suas obritas e iam alterando as coisas. Porque estamos a falar do centro de uma capital europeia, e não estamos a falar assim há tanto tempo. Balneários públicos. Balneários públicos, que eram mesmo necessários, senão não As casas não tinham. mas era mesmo. E isto também houve aqui uma mudança de paradigma. Se me disserem, estamos bem, não, temos um caminho e temos um caminho que temos que retomar. E ele estava a ir e temos que retomar. Porque o regresso àquilo que são os bairros de lata, como a gente chamava, não está a acontecer, mas está a acontecer o regresso a uma coisa que é o grande negócio da Queixua, que são as tendas, por essas avenidas fora. E estamos a ter muita gente em dificuldades, que tem que ir mesmo para a rua porque não tem outra hipótese. Há aqui paradigmas que temos que alterar, seja naquilo que é o mercado de habitação, seja também naquilo que é o mercado de emprego. Porque a verdade é que quisemos uma economia que se aproximasse da Europa em alguns indicadores, e a verdade é que temos das cidades mais caras em termos de habitação do planeta, mas não temos capacidade financeira dos nossos, daqueles que cá vivem, para fazer face a isso. E isso tem que ser alterado, esse paradigma. Provavelmente por duas vias, pela via das remunerações e pela via de se estancar esta loucura especulativa. Muito bem, sem deixar o vosso raciocínio incompleto, temos ainda aqui 4 temas para abordar, pedia-vos alguma brevidade, ou pelo menos não se... Não, e para mim também. Nós falamos mais, o Fernando é mais objetivo. Meus caros amigos, nós estamos aqui para trocar ideias e para conversar, portanto não se sintam inibidos. Mas uma das grandes conquistas de Abril foi, inegavelmente, o poder local. Ora, o poder local, que passou a estar mais próximo, acabou por construir muitas das infraestruturas que o Paulo estava aqui agora a referir, desde o saneamento básico, à água canalizada, à eletricidade, até à habitação. A proximidade da decisão também foi importante. Este poder local que surge com Abril também, concorda que é uma das grandes conquistas dos portugueses. Completamente de acordo. É talvez, no campo político, a maior conquista que se deu a seguir ao 25 de Abril. No campo político, estou falando na área política. Porque o poder local tem uma intervenção
uma série de áreas, perdão, que o Luís já frisou, algumas, como por exemplo a questão da cultura. Também. E agora estamos aqui, vamos espreitar, eu e o Fernando, uma exposição que ali está, e portanto todos estes dados. Agora, eu acho que o poder local precisava aqui de umas coisinhas Mais reformuladas. Mais qualidade. Mas isso não tem a ver com o poder local, tem a ver com os partidos políticos. Tem a ver com aquilo que é os partidos políticos. Infelizmente, nós só assistimos à atividade política quando há eleições, em que são eleições legislativas, as pessoas passam pela nossa rua com as bandeirinhas e os tambores fazerem muito barulho, e agora vai lá a janela ver quem é. Então, olha, agora é a Aliança, olha, agora é o Partido Socialista, é a CDU, não é a CDU, sim, isso bem. Mas o resto dos partidos desaparecem a nível localmente, refugiam-se numa Assembleia Municipal, onde eu estive ontem, com público, no público estávamos 3 pessoas. Nas Assembleias de Freguesia, quando eu vou, que já não vou há algum tempo, e portanto tenho que ultrapassar este pecado, 0 pessoas. Agora eu pergunto uma coisa. Eu tenho sempre muita dificuldade em saber quando é que existe uma Assembleia Municipal. Havia um programa, uma coisa que a gente recebia uns SMS. Já me inscrevi 10 vezes, nunca recebi SMS nenhum. Quando chega à Assembleia Municipal, que fui lá ontem, já não ia lá há algum tempo, começo a olhar para o espectro político que ali está, uns recentes, porque foram partidos que emergiram recentemente, o caso do Chega, mas outros eu vejo sempre os mesmos atores. Isto não se refresca, não há gente nova. Eu acho que é capaz de haver, então porque é que aqueles que lá estão não dão lugar a outros? Luís, eu até era capaz de ser um bocadinho mais usado. Limitação de mandatos. Mas limitação de mandatos como deve ser. Não é a limitação de mandatos no Presidente da Câmara, que depois pode concorrer como Vice-Presidente. Nada disso. Já aconteceu aí pelo país uma situação dessa. Ou o Presidente da Freguesia, depois pode concorrer para a Freguesia ao lado. Por exemplo. E depois volta outra vez àquela freguesia. Limitação de mandatos para vereadores, limitação de mandatos para aquela gente toda. Os partidos têm essa obrigação social de encontrar pessoas novas. Nós, nas nossas, e falamos aqui, eu falo da minha freguesia, nós não sentimos que os partidos existem até 3 meses antes das eleições autárquicas. E eu posso-vos contar, até, para terminar, eu vou já fechar o livro, que é para não perder muito a Mas depois vai ter que abrir outra vez. Mas, posso dizer uma coisa. Eu fui, ainda há pouco falávamos nisso, não só com nós que estamos aqui, mas com outras pessoas que estão aqui a colaborar connosco, ali a filmar esta intervenção. Eu fui presidente de um clube e uma das coisas que sentia era que os clubes só iam bater à porta quando era 3 meses antes. Vamos aqui apresentar a nossa lista, tal, nós temos. E um dia numa reunião de direção, digo assim, espera aí, nós vamos tomar aqui uma posição. Há 1 ano antes das eleições autárquicas, o clube não recebe ninguém. Ficaram todos ofendidos. Mas depois, nos outros 3 anos a seguir, ninguém lá foi bater à porta. A realidade palpável, quem quer concorrer ao poder local, que é realmente uma das grandes conquistas do 25, tem que trabalhar dia a dia, tem que saber os problemas das pessoas no dia a dia. Caixote do lixo, a passadeira de peões, o muro que caiu, a senhora que vive sozinha, que precisa de auxílio. Olha, agora tenho que ir abrir o livro. Porque cada vez mais há pessoas a viverem sozinhas. Eu tinha aqui um número. Cresceu desde 2011, temos mais 2% de pessoas a viverem sozinhas. E conforme o Paulo há bocado falava, cada vez vamos ter mais. Agora, concluindo e para fechar o assunto, para não me perder um bocadinho aqui naquilo que estava a dizer, o poder local, para mim, na área política, foi a maior conquista que houve a seguir ao 25 de abril. É preciso mais qualidade política no poder local? É preciso mais participação dos cidadãos? Isso é. Mas também é preciso que o poder local se mostre disponível para essa abertura. Mais uma declaração de interesses. Eu ainda sou um eleito local, integro a Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Ramada e Canessas, integro com muito orgulho. E sou um fervoroso adepto do poder local e até digo mais,
eu acho que essa grande conquista em termos de organização política do país, porque estamos a falar da organização política do país, e essa grande mudança que foi o poder local e que foi mais um ponto de sucesso, foi fundamental para o desenvolvimento do país. Fundamental. Para o desenvolvimento económico, para o desenvolvimento social e aproximou, apesar de tudo, o poder político do cidadão. Agora, eu lembro, antes de eu integrar a Assembleia de Freguesia, eu deparava-me com a mesma dificuldade aqui do meu amigo Barão das Neves. Eu queria saber quando era uma Assembleia de Freguesia na União de Freguesias Ramadicanenses, eu não conseguia saber. Não conseguia saber. Quer dizer, mesmo às vezes telefonando para a Junta de Freguesia, dizia ainda não está marcada. Pronto. E depois vinha a saber, olha, já foi. Portanto, há aqui algo a melhorar, é a abertura do poder político, que se passa pela renovação dos quadros, a abertura do poder político, proximidade ao cidadão e não apenas no período eleitoral e pré-eleitoral. E há aqui um ponto que está na nossa Constituição e onde nunca se avançou. E que ainda hoje se debate, se faz referendo, se não se faz referendo, que é a regionalização. É um daquelas internos e debates da nossa classe política que discutem lá na Torre de Marfim, mas decisões que é bom. Já só houve duas pessoas. Já só vi uma vez e foi recusado. Pronto. Mas de vez em quando lá volta outra vez, porque está lá escrito na Constituição que tem que se fazer. Eu, pessoalmente, não sou adepto da regionalização. Não vejo que a criação de mais uma estrutura política, mais uma estrutura na organização política do país possa melhorar. Sou a favor de mais descentralização de competências, obviamente acompanhadas do devido modelo de financiamento das autarquias, sejam elas as juntas de freguesia, sejam elas as câmaras municipais. Foi uma grande conquista de Abril, o poder local, mas os políticos locais têm que ser mais competentes e os cidadãos mais exigentes. Têm, até porque agora, ao invés do que se passava no anterior regime, têm condições para o fazer. Eu recordo que as autarquias, estou a falar das câmaras em particular, as freguesias então tinham uma dimensão exígua, mas as câmaras eram praticamente extensões administrativas do próprio Poder Central, cuja sucesso naquilo que podiam fazer resultava da capacidade dos seus presidentes, normalmente, de apaixonar, digamos assim, o Governo Central para as suas causas. E isto era terrível porque até ao nível do Estado tínhamos um efeito Coimbra. E era um Estado que não tinha corrupção. Mas funcionava uma estrutura do Estado com este efeito. Hoje, as autarquias, e hoje, desde 84, quando tivemos a primeira lei das autarquias locais, têm um financiamento próprio, com capacidade de decisão política própria, que não pode ser tocado pela administração central, o que permitiu, por exemplo, que um conjunto de infraestruturas começassem a surgir e que antes não foi possível, precisamente porque aquilo dependia de conseguir agradar lá o fulano que tomava a decisão em Lisboa, o Sr. Oliveira, e que não era fácil para todos fazer isso. Desculpe, e ao Governador Silva. E ao Governador Silva que tinha. Era o vice-rei distrital. Era o vice-rei distrital. Ele era o senhor. Exatamente. E, portanto, o que temos hoje dá às autarquias e deu capacidade, por exemplo, do saneamento básico, falávamos há pouco, eu dou este exemplo. Hoje, em Odivelas, alojamentos servidos por abastecimento de água são 99%. Ainda não chegámos ao 100%, mas a média nacional anda toda muito perto. Anda nos 96%, 97%, não temos o número exato porque os Açores não têm o número fechado ainda. Mas em 95% os Açores já tinham 97%. Neste momento é que ainda não temos. E, portanto, há aqui um caminho, mas foi percorrido via autarquias. Via autarquias que passaram a ter capacidade de ir ao jogo e fazer as suas coisas. Eu recordo que o laboratório de água dos Tomás de Louros era uma referência nacional. Hoje já não é assim tanto como era na altura, mas chegou a ser uma referência nacional do ponto de vista daquilo que era a análise da qualidade da água, tinha ótimos técnicos que invejavam por todo o lado. E isto só foi possível porque, mais uma vez, havia duas coisas. A capacidade política de decidir e meios para o fazer. E, portanto, há aqui um quadro completamente diferente de atuação. Dizia o general Ramalheiros, eu não vos vou ler, porque eu trago aqui algumas afirmações de alguns ilustres, a quando dos 40 anos
do poder local, mas ele dizia qualquer coisa deste género. É nas autarquias que se pode realizar mais facilmente o desígnio que o artigo 2º da Constituição dá e garante aos cidadãos de participar. Porque rapidamente chegam ao político e colocam a questão. Claro que se lá forem 3, a coisa complica-se, não há muitas questões para colocar. E, portanto, continuarão também os políticos a sentirem-se confortáveis com a sua torre de marfim. Porque isto é uma faca de dois gumes. A gente pode exigir toda a qualidade que quisermos aos outros. Mas se nós próprios não fizermos esse esforço de nos fazermos chegar e fazer chegar a informação e de pressionar, de fazer o trabalho cívico que se espera de um cidadão, o cidadão em democracia não serve para cumprir aquela homilia de 4 em 4 anos em que lá vai para uma cruz, que a maior parte das vezes é para carregar as costas. Mas a verdade é esta. Desculpem a comparação. Mas a verdade é esta, é que durante esses 4 anos também podem intervir. Também, e não precisa de intervir num quadro formal dentro de um partido que tem a capacidade de fazer diretamente. Mas também pode fazer num quadro de partido, num quadro de uma associação de moradores, num quadro de um clube, que pode muito bem fazer as suas exigências. E deve, e até sei que a esse nível isso acontece muitas vezes, e bem, porque é isso que se espera. E é muito mais fácil, neste nível, isso acontecer. Ou seja, as autarquias permitem-nos um nível de democracia mais vivida. Queiramos nós também, enquanto cidadãos, vivê-la. Muitas vezes o que fazemos é fazermos aquilo do costume. Acomodamos, nos corredores da vida zangamos, dizemos que os tipos são todos uns malandros, alguns até pensam em limpá-los, o que revela bem a atração pela limpeza, pelas competências de limpeza, mas a verdade é que, na hora da verdade, também pouco fazemos no sentido de agir. E isto é tremendo, porque também deixa um certo conforto a quem está nestes lugares. Ou seja, a qualidade dos políticos, como de qualquer agente que tenha que fazer algo, resulta da pressão que tem para o fazer. Depende da capacidade de exigência dos cidadãos. Eu gostava de só rapidamente Claro que dizer, sim. aqui há uns anos das assembleias de freguesia onde eu moro, e aliás, as assembleias de freguesia, e quando as pessoas queriam intervir, o público ficava ao fim, e aquilo às vezes era reuniões que demoravam até à 1 da manhã, e nós tínhamos que ir trabalhar no dia a seguir. E há um belo dia que eu peço para intervir, e quando vou para intervir, houve 4 eleitos, Asas de Vila Diogo, e vou eu. Sr. Presidente, então, mas quando a população vai intervir, os eleitos vão-se embora. Que respeito é este? Olha, não digo mais nada, acabou-se. E não intervi, não disse absolutamente mais nada. Porque acho uma falta de respeito. As situações já se inverteram em muitas freguesias. Inclusive na Assembleia Municipal, o público fala agora inicialmente, felizmente, houve-se cuidado. Agora, eu há bocado não disse, e a figura mais importante numa autarquia local para mim é o Presidente de Junta. Para mim é o Presidente de Junta. Porque passa um Presidente de Junta na freguesia, toda a gente o conhece. Se lá passar o vereador do ambiente, se lá passar o vereador da saúde, o Presidente de Câmara também o conhecem, alguns, mais ou menos. Mas ele até é da minha freguesia, portanto conhecem-no bem. Mas conhecem. Até me fica mal dizer isto, que eu sou amigo dele. Mas conhecem-me, sim senhor. Agora, a pessoa mais importante numa autarquia local, e uma vez disse aqui há uns anos, vale mais uma perna do Presidente da Junta do que 4 ou 5 vereadores juntos. É a pessoa mais importante, é um lugar tramado. Porque a pessoa se vai ao domingo, diz, eu não sou o Presidente, ainda bem que o vejo, pá. Arranjo lá um emprego para a minha filha, que ela acabou o curso agora e tal. Peço desculpa. Está desculpado. Mas eu também aqui fazer um apontamento, e que é uma homenagem ao Paulo. O Paulo fez este discurso sobre a participação política nas freguesias, nas assembleias de freguesia, mas o Paulo não é só um homem palavra, é um homem de ação. Eu recordo exatamente uma intervenção dele numa assembleia de freguesia de Ramada e Caneças, onde ele reside, já agora desculpa a inconveniência, e foi fazer uma sugestão relativamente à alteração do trajeto de uma carreira da rodoviária de Lisboa. E o que é certo é que mereceu acolhimento, e o Presidente da Junta, o Manuel Varela, onde lhe seja feita, falou com a rodoviária de Lisboa e fez-se a alteração. E tudo começou numa Assembleia de Freguesia. É verdade. Pela intervenção do Paulo Bernardo Sousa. É Excelente, Regina, se fossem mais a fazer este tipo de coisa. Claro. O número conta, eu disse isso Claro. na última encontro que tivemos aqui. O número conta, porque força ainda mais. Imagina o que é um conjunto de pessoas irem falar sobre o mesmo tema. Mas o meu amigo falava na acomodação dos eleitos. Eu, às vezes, tenho pensamentos negativos.
se essa acomodação dos eleitos não é muito benéfica para os mesmos. Claro que é estimulada, e é estimulada, e é estimulada. Aquelas coisas que tínhamos ainda há pouco tempo das pessoas só intervirem. E atenção, vem de que os órgãos que neste Conselho existem foram tomando a decisão de pôr as pessoas a falar primeiro. Porque, do ponto de vista daquilo que é a semântica jurídica, quem fala primeiro, aliás, os cidadãos irão falar sempre em último lugar. Depois compete aos órgãos tomar a decisão em sentido contrário. Aliás, até aí a legislação ajuda muito aqueles comportamentos que depois dissuadem a aparecer. Tu tens que estar ali a ouvir moções sobre o que se passa no Azerbaijão, na República da Conchinchina. No dia dos namorados. No dia dos namorados, e nunca mais ouço falar da minha terra, nunca mais ouço, que é para isso que aquele órgão existe. E quando chega a vez de falar, até me acontece de tem 3 minutos. E tem 3 minutos e aquela malta balda-se não me ouve. Caramba, então, isto dissuade e mantém o conforto, como é lógico. Mas fez muito bem, porque é uma posição. Quem sou eu para avaliar o que faz? Mas, no meu entendimento, fez. Tem que se marcar a posição política quando é assim. Os amigos, então eu não sou um palhaço de serviço, então eu não estou cá só para desiludir. Eu nessas coisas não mando recado. Exatamente. Muito bem. Muito bem. Vamos para outra questão. Dizia a canção que de Lisboa a Bragança eram 8 horas, vamos agora, e eram realmente em 74, ou talvez ainda fosse mais um pouco. Vamos agora falar de mobilidade, não tanto na vertente de mobilidade nas cidades, mas a mobilidade ao longo do nosso país, que acabou por encurtar distâncias. Hoje temos uma rede de autoestradas de bom nível, algumas delas até a correrem paralelamente, mas isso já é outra questão. O problema aqui, e a questão que eu vos colocava, é que a atenção que foi dada à rodovia não foi dada à ferrovia, e hoje temos uma ferrovia perfeitamente ultrapassada. Está, nos últimos tempos, eventualmente, a ter ligeiras melhorias na sua recuperação, mas um país que se quer desenvolvido tem que ter uma ferrovia em condições. Claro que sim, claro que sim. Julgo que estava bem. Sim. Dois números só, porque são dois números significativos daquilo que foi o desenvolvimento. Antes de passar aqui alguma experiência própria. Nós tínhamos em 74, pelos números que eu apurei, 66 km de autoestradas. Tínhamos em 2022 3.115 km de autoestradas. Portanto, este desenvolvimento é perfeitamente notório. Mas o paralelismo que o meu amigo fez com a questão das linhas de comboio é também engraçado, porque nós em 74 tínhamos 3.500 km de linhas de comboio e em 2022 tínhamos menos 1.000, tínhamos 2.500. E, portanto, agora estamos a tentar recuperar aquilo que andámos a fazer erradamente. Aliás, nós fizemos aqui uma série de percursos, nós hoje não vamos ter tempo para falar deles todos, mas houve aqui uma série de percursos que andámos, depois voltámos para trás. Lembro-me sempre, eu lembro sempre à ideia, o caso das pescas, quer dizer, que é um caso pura e simplesmente, que eu acho que é um caso que eu nunca consegui compreender. Mas claro, agora estamos a falar de mobilidade, estamos a falar de linhas de comboio, estamos a fazer essa recuperação neste momento, que é importante. Eu não tenho conhecimentos técnicos e, portanto, não vou alongar muito sobre a questão se devemos ter vitória europeia, vitória espanhola, por aí fora. Vejo com agrado é que, por exemplo, ali não terminei uma reportagem, estive atento a isso, o Porto de Sines vai finalmente, este ano, conseguir escoar uma série de coisas para a Espanha, ganhando em cada viagem cerca de 2 horas e meia, pelas novas linhas que se estão a fazer. Agora, há casos ainda que eu não percebo. Umas linhas acabaram, que não deviam ter acabado. Estamos a falar de linhas de comboio, de autoestradas, o meu amigo já disse, e com razão, que há coisas que até são em duplicado, mas não vamos por aí. Agora, eu vou daqui, por exemplo, de comboio para o Algarve. Se for para a zona do Sotavento, o comboio vai muito rápido até Faro. Depois chega em Faro, tem que sair do comboio rápido, seja ele intercidades ou outra coisa qualquer, e entrar num comboio, tipo comboio de linha de Sintra ou de linha de Cascais, e que vai ali e demora 1 hora até chegar a Vila Real de Santo António. Portanto, estas questões ainda não se percebem num país moderno, num país que está na União Europeia, há não sei, na minha opinião, felizmente, está na União Europeia há não sei quantos anos, estas questões não se percebem.
E é muito importante, reparem, e costumo dar este exemplo em relação à questão do que é importantíssimo para as pessoas terem linhas de comboio para se deslocarem, que é o comboio na ponte. Reparem o que é que foi, eu já não sei se foi o ministro que fez isso, penso que foi o outro senhor, depois foi para a Vasco da Gama, mas o comboio da ponte permite neste momento evitar ainda maiores filas que havia. Eu, no outro dia, fui para o Algarve e apercebi-me a estação de Entrecampos, de manhã, ao dia, uma coisa impressionante. Que são milhares e milhares de pessoas. Eu não tinha essa noção, só me apercebi disso no outro dia. Fui apanhar o rápido para o Algarve. Portanto, está a ser feito um esforço, mas precisamos muito que esse esforço venha ao encontro daquilo que é a rede de comboios europeia e que permite, por exemplo, uma pessoa ir de Madrid a Barcelona, um abrir e fechar de olhos, e Portugal não pode ficar de maneira nenhuma fora, seja Lisboa-Madrid, seja Lisboa-Vigo ou Corunha. Portugal não pode ficar fora dos investimentos que vão ser feitos a nível europeu, de forma nenhuma. Fernando, subscrevo na íntegra aquilo que o Barão das Neves disse muito bem. Não podemos ficar fora dos comboios de alta velocidade, não podemos ficar fora das grandes redes europeias de ferroviários, mesmo para transporte de mercadorias também. É um setor que está a precisar de liberalização e quem me conhece sabe que eu sou de esquerda, mas acho que é um setor que está a precisar de ser liberalizado, até para estimular a própria CP também a prosseguir nesse esforço de modernização. Agora, relativamente às autoestradas, é assinalável. Felizmente acabamos com o troço de autoestrada até Aveiras, não é? Pronto. Pronto. Podemos ir a qualquer sítio. Eu carregado, era assim uma coisa. Eu já só me lembro de Aveiras, mas pronto. Mas hoje em dia podemos ir a qualquer sítio do país e a maior parte do percurso é feito em autoestrada. E na altura lembro-me que um dos grandes argumentos foi isto é essencial para o desenvolvimento do interior do país e o argumento pega, faz sentido. Agora, a seguir cometeu-se um erro. Portagens. Aí eu acho que o Estado devia assumir o papel de, pelo menos eu defendo as autoestradas de traçado leste a oeste, aquelas que realmente são importantes para o desenvolvimento do interior, essas deviam se calhar ter continuado secutes, sem custos para o utilizador. Pode ser uma opinião polémica. E isto mostra um bocado, aí falhámos um bocadinho, por exemplo, no desenvolvimento regional. Nós somos um país com 200 km de largura, somos um país estreitinho neste aspecto. E um país com 200 km de largura ter estas disparidades que tem entre o interior e o litoral é absurdo. É absurdo. Eventualmente, a rede de autoestradas pensada numa lógica realmente de serviço ao desenvolvimento regional seria, se calhar, algo que se impunha a fazer. Paulo, sem portagens, as autoestradas leste a oeste? Os nossos hermanos, não é? Como gostamos de dizer, quando achamos que temos uma história afável com eles. Nem bons ventos, nem bons casamentos. Essa é que é a frase Nem mais bons ventos, nem bons predomina. casamentos. Essa é aquela que mais predomina, mas a verdade é que algumas coisas, até o próprio processo de adesão à antiga CE, por eles foi muito mais bem foi trabalhado, como por nós não foi. Lá está. Fomos de arrasto. Fomos de arrasto, fomos atrás e aquelas coisas todas, e os gregos também fizeram o mesmo. Mas a verdade é que eles trabalharam isso. E a gente vê que eles investiram muito naquilo que é a sua própria rede ferro e rodoviária. Atenção. E no caso da rodoviária, a gente vai lá e tem meia dúzia de autoestradas que se pagam, o resto não é por isso. Claro que há ali uma razão estratégica nas escolhas daquelas que não se pagam, porque eles hoje conseguem deslocar as suas mercadorias, vêm cá fornecer-nos coisas, às vezes até são doces, vêm cá fornecer-nos coisas, precisamente muito mais rápido e muito menos custo do que aquilo que nós faríamos se comprássemos cá. Isto tem impacto direto na economia. E tendo um impacto direto na economia, também tem um impacto direto naquilo que é a implementação e a ocupação territorial. Que eu nem sequer sou um homem da área da defesa, mas sei que quem o é está mesmo muito preocupado com a desertificação do interior, até por razões de defesa nacional. E estas coisas não são só a economia, são também esta dimensão de defesa nacional, do ponto de vista, se quisermos, mais da defesa do território na sua
a seção abstrata, mas também da defesa nacional daquilo que nós chamamos normalmente de proteção civil. Porquê? Porque não está lá ninguém. As coisas acontecem e não está lá ninguém. Os fogos acontecem e não está lá ninguém. A gente faz grandes barragens e quem tira proveito disso? Os nossos irmãos. Porquê? Porque não temos lá ninguém. Não temos lá ninguém porquê? Porque não é tentador viver lá. Não é. Não tem equipamentos e a única coisa que podia dar uma forma a servir, que era a facilidade de levar os produtos ao resto do país ou até para fora, não está a acontecer. E as vias são trabalhos nisso. Eu há bocado mostrei aqui um gráfico, não vou estar a repetir, porque os números foram ditos pelo Barão das Neves, que nós os dois fomos consumir a Pordata e temos disparado nitidamente, porque eu estou bem concentrado aos mesmos números que eu, e portanto a Pordata devia ter hoje aqui uma comissão qualquer, porque, mas a verdade é que tivemos aqui uma mudança de paradigma. Houve mesmo uma redução do investimento na ferrovia em detrimento daquilo que foi o investimento naquilo que é o Alcatrão. Eu não estou a dizer que não foi importante ligar o país, claro que é importante, eu acabei de dizê-lo até por aqui. Agora, a ferrovia é um instrumento em si que daria outro tipo de garantias. Nada faz ter um dos maiores portos, neste caso da Europa e até do mundo, e depois a seguir ele não ser útil para que entrem produtos por aqui, com toda a vantagem até alfandegária que isso podia trazer ao país, e não siga diretamente para o resto da Europa, como acontece a partir da Holanda. Onde eles não têm a mesma qualidade de porto. É curioso isso. Tem outra esperteza, tanto é que é espertinho quando diz alguém agora, mas é o quê? Curiosamente, por aquilo que soube essa linha de comboio, que falou que vai permitir ao Porto de Sines fazer esse trabalho, pelo menos até Espanha, na questão da bitola, tem a dupla bitola. E, portanto, já está de alguma forma preparada para as duas possibilidades. A questão da bitola é uma questão que tem a ver com questões de segurança nacional. Sim. Ao ponto de que, veja de ver na Ucrânia a dificuldade que foi alimentar a Ucrânia, porque aquilo estava feito com a bitola, que é parecida com a nossa. Exatamente. E chegavam à Polónia e não conseguiam entrar. Conseguiam passar. Porquê? Porque era uma razão de segurança. O problema é que eles agora precisavam da nossa segurança e não da dos outros. E está aí o problema. A bitola tem a ver com questões de segurança. Hoje, isto não funciona assim, mas hoje tinha que ter a ver com razões de economia. Porque hoje nem vale a pena pensarmos que somos um país isolado, que não somos. A própria condição de entrada na União Europeia tirou-nos uma data de coisas, e uma delas é autogerirmos. E, portanto, temos que ser pragmáticos o suficiente para perceber que isso já aconteceu e não fecharmos em aparências com esta coisa da bitola ibérica, que já é pouco ibérica, é mais nossa do que ibérica, porque os espanhóis cada vez menos ligam à ibérica e só fazem por causa de nós. Porque eles há muito tempo, particularmente na exploração das linhas rápidas, estão uma embaixo para nós. Como também, diga-se de passagem, aquilo que falava há bocado do Algarve e também da Galiza, eu lembro-me bem, nos anos 80, já os espanhóis na Galiza e cá embaixo também, tinham um projeto de ligar a Galiza à Espanha Sul via Algarve e que não se importavam de financiá-lo em 80%. Mas nós, como somos sempre muito orgulhosos e achamos que o dinheiro dos outros fica mal, não aceitámos. E hoje temos um estrangulamento que chega ali, não vira para o lado de Espanha, porque demora uma hora a ir até Vila Real e depois faz o resto a pé até Espanha. Porque a verdade é que atravessa depois ali o Guadiana e tem uma linha de comboio do outro lado, mas tem que ir a pé. Portanto, se calhar é outra hora, porque Não tem ligação, é verdade. E uma área de turismo não se pode dar ao luxo de ter esse tipo de solução ali implantada. Até porque os espanhóis estão mesmo ao meu lado a pedir para vir cá. Falta às vezes visão estratégica. Falta a gente pararmos para pensar o que é que nós precisamos? De quanto precisamos para executar? Em quanto tempo podemos executar? Vamos fazer isto em quantas fases? Isto é planear. Planear não é, depois das coisas estarem feitas, e fazer necos para ficarem registrados num processo. Planear é isto. É a gente previamente perceber aquilo que precisa e que precisa à longa. E projetar a forma de implementar. Mas isso é básico. Eu não vou agora estar aqui a dar aulas de gestão, nem de administração. Até que nem sequer tenho competência para isso. Muito bem. E depois faz-se uma comissão. Isso é muito bom para não fazer nada. A comissão foi uma coisa cá fora. Depois a gente vai analisar aquilo que a comissão pôs cá Vamos fora. submeter outra comissão. Vamos submeter à segunda comissão. Muito bem. Volto para o aeroporto. Vamos para a última questão. Não foi coincidente com a Revolução, veio alguns anos depois, mas há realmente um país antes e depois da adesão à União Europeia.
De facto, recebemos muito dinheiro, os campos encheram-se de jipes, todo o terreno, acabamos com as pescas. Valeu a pena, José Brão das Neves. Não foi só os jipes, também houve casos em que ajudámos também a hotelaria. Houve casos em que os subsídios serviram para as pessoas viverem nos hotéis durante 8 anos. Ajudámos a hotelaria. Acho que a hotelaria foi um dos fatores de desenvolvimento com os subsídios. É uma realidade, quer dizer, só não vê quem não quer. Foi mal aplicado aquele dinheiro, nitidamente. Está a ver. Eu há pouco, hoje durante a tarde, vi uma reportagem sobre exatamente a mesma questão em Itália. Comparado com isto aqui são trocos em Itália, parece que aquilo que é uma coisa espetafúrdia. Nestas coisas há sempre, vamos lá ver, nós somos o chamado povo do desenrasque, o chamado povo do chique espertice, um povo esse que eu adoro. Portanto, não troco a minha nacionalidade por mais nacionalidade nenhuma. Agora, quando há dinheiro, de um modo geral, há sempre tendência a... Quer dizer, seja a pessoa que estiver aqui ou a pessoa que estiver ali. Agora, uma realidade era aquela que o país teve. Nós estamos aqui hoje a debater sobre as questões de desenvolvimento nos últimos 50 anos. Nós tínhamos um país até 1974, tivemos outro país até 1985, e a partir de 1985 tivemos um país completamente diferente. Há pouco falávamos aqui, por exemplo, das autoestradas que fizemos, alguns casos em duplicado, para o Porto e por aí fora, mas essas autoestradas foram feitas através de tudo o que veio da Europa. Portanto, o país modificou-se e muito, na minha opinião, com tudo aquilo que tivemos a ganhar, até porque éramos dos países mais pobres, apanhámos uma fase em que, pura e simplesmente, nós tínhamos que receber mais do que outros países para poder acompanhar o nosso caso, o caso da Grécia. Mas, a Grécia, por exemplo, houve casos completamente de doidos, quer dizer, havia subsídios na Grécia que aqui as pessoas nunca pensaram. As cabeleireiras reformavam-se aos 50 anos, era uma profissão de risco. As filhas dos senhores generais, enquanto eram solteiras, tinham um ordenado por inteiro. E isto vinha tudo de subsídios e dessas coisas assim. Portanto, eu estou a dar exemplos que são concretos e que aconteceram na Grécia. Havia uma ilha que eu por acaso conheço, que é Zakynthos. 58% das pessoas em Zakynthos eram surdas. Recebiam um subsídio de surdez. O ao médico começou a passar atestados que aquilo nunca mais acabava. Mas olha, eu acho que nós hoje não vamos ter a oportunidade de falar aqui numa série de coisas, algumas que ainda temos muito que melhorar, o caso da justiça, o caso do ambiente, eram situações que ainda temos, infelizmente, muito e o Paulo tem ali os números, eu não vou ficar agora para o Paulo poder falar dos números, mas eu tenho aqui um número que é engraçado e que eu acho que tem a ver um pouco com a adesão à União Europeia, que é a nossa balança comercial. O ano passado já tinha um saldo positivo. Antes da adesão à União Europeia era impossível, nós tínhamos sempre saldo negativo em termos de balança mesmo comercial. com as remessas dos imigrantes. E mesmo com essas remessas que aumentaram sempre. Agora, eu acho que ninguém duvida que a nossa adesão à União Europeia foi um salto quantitativo e qualitativo muito importante para o desenvolvimento deste país. Acho que isso é, como se costuma dizer, está na cara. Precisávamos ter aplicado melhor o dinheiro que recebemos. Houve muito dinheiro bem aplicado e houve dinheiro também que foi mal aplicado. Muitas das infraestruturas que temos hoje, as que já construímos, as que estamos a construir, têm, na maior parte delas, um grande financiamento europeu. Cometeram-se erros. Já se falou aqui da situação das pescas, claramente. Na agricultura também houve erros. O esforço da desindustrialização que também foi feito em muitos setores. Mas, perdão? Indústria pesada. E da indústria pesada, onde até tínhamos um bom expertise, tínhamos técnicos, tínhamos gente muito boa e carteira, e que deixou-se, e que abandonámos, literalmente desistimos disso. Mas mas a entrada para a União Europeia trouxe esse desenvolvimento económico, social, mas acho que mudou o perfil do país na forma como
o povo se percepciona como povo, porque se percepciona a si mesmo. De repente não deixámos, não foi de repente, foi gradualmente, deixámos de ser os orgulhosamente sós e passámos a ser europeus. Houve ali. E mesmo da forma como os estrangeiros viam o país, e já ouvi estrangeiros dizerem isto, eu tinha a ideia do país ser o país das mulheres onde ainda usavam um lenço preto na cabeça, nos princípios dos anos 80, e depois vocês entraram para a CEE, para a União Europeia, e de repente vocês são um país europeu. E eu isso fiz principalmente muitos brasileiros. Portanto, mudou a imagem do país, mudou a atratividade para o investimento estrangeiro. Também contribuí para a tal balança que o Barão das Neves aqui falou, investimento direto estrangeiro. E depois, às vezes, o facto de entrarmos para a União Europeia obrigou-nos a prestar atenção a determinados pontos que, se calhar, até aí não havia investimento nem público nem privado. Por exemplo, a formação profissional. Mal ou bem, começou-se a falar de formação profissional, foi com os primeiros fundos da União Europeia, que depois até houve uma central sindical que se envolveu aí numas embrulhadas valentes. Torres Couto. Era Torres Couto. Não vou personalizar, mas já falei. Eu também não, eu estava a perguntar se era. Não, eu não afirmei, eu perguntei, eu tinha um ponto de interrogação. Mas, alegadamente, sim. Pronto. Mas até aí a questão da formação profissional era encarada como uma questão secundária. Hoje em dia não, é uma questão importante e fala-se e investe-se, tanto a nível público como privado. Uma outra área que a mim me diz alguma coisa e que também diz ali ao Paulo, a segurança e saúde no trabalho. Por exemplo, se não fosse a legislação europeia, se calhar ainda hoje não teríamos segurança e saúde no trabalho. Portanto, o balanço é claramente positivo. Portugal tinha que fazer uma opção estratégica. Já não se podia virar para o Atlântico porque já não tinha um império. Tivemos que nos virar para a Europa. Acho que foi uma aposta que correu bem. Acho que modernizou Portugal e, acima de tudo, modernizou-nos em termos civilizacionais. Também concorda, Paulo, que é um país de 74, 85 e já depois da adesão um país diferente? Olha, um país a preto e branco é uma cor. Claramente, aquela imagem de há pouco da mulher portuguesa, mas o homem também com o seu chapéu era parecido. E o bigode, e estava aquele boneco. É que estes bonecos, parece que não, parece que é menos importante, mas são bonecos que nos caracterizavam. E que nos caracterizavam não só na apresentação física, caracterizavam no modo daquilo que éramos. Portanto, é uma questão de moda, é uma questão de quem éramos e de quem somos. Claro que não somos nenhum seres perfeitos neste momento, há uma evolução em curso que aceitamos. E aceitamos-lo mais uma vez. Eu continuo a dizer isto, não sendo eu um nacionalista, eu não posso nunca esquecer que andamos cá há 900 anos. Não posso. E alguma coisa nos faz, neste retângulo dos tais 200 km de largura, sobreviver. Talvez aquele tique que nós temos pode desarrascar-se, mas também a capacidade de adaptação a novas realidades. Eu não concordo que a gente tenha ficado virado para a Europa exclusivo. Nós também abrimos, e falámos isso no último programa, voltámos a abrir a porta do Atlântico. E isso deu-nos duas portas, não nos dá só uma. Ou passamos a ter uma alternativa. E fizemos melhor que alguns outros impérios que foram. Portanto, a entrada na primeira na CE, depois a União Europeia, já estando lá dentro, naturalmente que trouxe recursos, trouxe obrigações a que não estávamos habituados, mas que nos tivemos que acostumar. Outras nós demos no nosso toque, depois deu aqueles desvios que falamos, mas a verdade é que há uma alteração de paradigma de ser europeu, no sentido de estar integrado. Talvez a nossa integração monetária tenha sido apressada, talvez. Admito que sim, porque não estaríamos ainda tão bem preparados para o impacto que ela gerou, e gerou de imediato. Repara que naquele momento nós até economicamente não estávamos tão mal. Mas relativamente à entrada da Europa e à entrada de fundos, eu recordo uma coisa. Nós ainda não temos isso a nível nacional, mas já temos duas regiões no país que já não conseguem receber fundos na íntegra porque se aproximaram muito da média europeia. Estou a falar da região de Lisboa e Monteiro e estou a falar do Algarve, onde o rendimento per capita é importante nestas contas e determina que qualquer investimento que se faça com fundos já não seja na íntegra, é no mínimo 60% ou 63% do PRI, o financiamento europeu. Porquê? Porque já estamos lá mais perto. Não está tudo feito, como é lógico. Podíamos estar aqui toda a noite a falar de coisas que não estão feitas. Mas acho que há coisas que às vezes na vida também temos que fazer. E eu, se calhar, não sou conhecido por ser um pessimista nas abordagens que faço. Mas eu também gosto de olhar para aquilo que se conquista.
porque é isso que nos dá a força para conquistar mais. Evidente. Se a gente continuar a bater com a cabeça da parede e achar que não conseguimos nada, então não vale a pena andarmos aqui. Claro. E temos também que valorizar aquilo que vamos conquistando. E a Europa permitiu-nos isso, porque nos deu recursos. Foi o segundo ouro do Brasil, se quiser. Desta vez, com regras que não eram nossas. Quando da outra vez aquilo foi o que se viu. Claro que sim que foi importante. Claro que sim que foi importante. Mas também só foi possível porque estávamos com o 25 de Abril feito. Quero-se não esquecer que a nossa entrada na União Europeia podia ter acontecido no Tratado de Roma. Quando a União Europeia não, a CE, quando a CE foi criada. E não entramos porque não tínhamos uma democracia. Já agora, quem quiser andar à procura de ditaduras, pense nisto. Não é boa ideia, porque a União Europeia não gosta. A União Europeia não gosta. Muito bem. Não admito. E, portanto, cuidado com isso. Depois podemos dizer, eu continuo a dizer, viva o 25 de Abril. Ora bom, chegamos praticamente ao final do nosso tempo, mas não vos vou deixar ir embora, porque queria pedir aqui ao José Arão das Neves que nos mostrasse esses livros. Um deles não seria possível estar aqui hoje, se não fosse o 25 de Abril, até porque foi um livro que tinha aí textos. Dois livros. Dois deles visados pela censura. Um deles é um dos muitos livros, porque eram cerca de 7 ou 8 livros, que foram feitos no terceiro Congresso da Oposição Democrática em 1973 em Aveiro. Eu não os tenho todos, infelizmente só tenho 4. Este tem a temática da Organização do Estado dos Direitos do Homem, onde havia gente muito boa a escrever, José Magalhães Coutinho e outras pessoas. Na altura quem escrevia aqui sobre a imprensa era Raul Rego, havia aqui. Esse publicado antes do 25 de Abril, mas não cheguei a ser preso. Mas às escondidas. Este também é comprado às escondidas, porque era uma série de livros que o Artur Portela Filho escrevia. Algumas crónicas que escrevia para os jornais e que depois não eram autorizadas, e ele compilava-as todas em livro, numa série deles é que chamou A Funda, e também tem uma série de artigos muito engraçados, alguns deles até sobre o meu clube, sobre o Zé da Silva Ferreira e por aí fora. E outro, que é precisamente, aqui eu trago precisamente porque ilustra aquilo que foi o 25 de Abril, que é a seguir ao 25 de Abril, um livro de Marcelo Caetano, que é um livro que Marcelo começa a escrever quando está na Ilha da Madeira, e portanto acaba de escrever este livro quando está no Brasil. São 3 livros. Foi importante ter ido à procura, porque eu estive a ver os vossos programas anteriores e vi os livros, pelo menos no primeiro programa, o Fernando trazia também alguns livros, inclusive sobre o João Belmonte. Falou nisso. Falou nisso. João Belmonte, exatamente. E estes 3 livros são só para ilustrar a realidade que era um país onde se comprava 2 livros às escondidas, porque era um senhor que ia lá ao tal Grêmio da Construção Civil vender livros numa mala, parecia a Linda de Sousa, com a sua mala de cartão, ainda tem esse. E o outro é para demonstrar o que depois do 25 de Abril já era permitido, estas coisas, porque a minha experiência antes do 25 de Abril foi uma só, e acho que ganhei talmente, foi uma vez num comício da Oposição Democrática em 1973, no cinema que havia ali na Rua da Palma, Laura Alves, se não me engano, que se chamava, com o célebre Capitão Maltês, quando uma senhora que mais tarde, que é do Bloco de Esquerda, julgo que ainda é viva, que era a doutora Helena Neves, que apesar de ser Neves não é familiar absolutamente nenhuma, mas foi minha professora depois da faculdade. Essa senhora vai falar na Guerra do Ultramar e o Capitão Maltês manda invadir o teatro e tivemos todos. Eu comecei a fugir da Rua da Palma e só parei na Rua do Barco Cego. E quando cheguei a casa, não sei se não tive que mudar a roupa interior, portanto. E era a subir. E era a subir, mas eu apanhei com aqueles cães e aquelas coisas viradas ao contrário, apanhei um medo terrível. Muito bem, meus senhores, foi um gosto estarmos aqui de novo em plena reflexão sobre estes 50 anos do 25 de Abril. Despeço-me até para a semana. Voltaremos para uma edição, tem um número redondo, vai ser a 100ª edição destas Conversas com Alma. Até lá, passem bem e 25 de Abril sempre. Sempre.